Bom dia, boa tarde, boa noite. A ideia de gravar esse vídeo é realizar a correção do exercício da disciplina de sistemas lineares, chamado de transformada Z. O exercício diz: considere um sinal de entrada, x de n igual a 0,9 elevado a n multiplicado por U de n. Foi utilizado na entrada de dois sistemas lineares invariantes no tempo, portanto são sistemas que podem ser caracterizados tanto por seja resposta ao impulso, função de transferência, resposta em frequência. Eles são sistemas lineares invariantes no tempo com respostas ao impulso. O primeiro sistema tem uma resposta ao impulso h1 de n igual a U de n, e o segundo sistema tem uma resposta ao impulso h2 de n igual a 0,9 elevado a n U de n. O exercício então pede para determinar os sinais de saída produzidos pelo processamento pelos dois sistemas. Você poderia ter feito isso por meio de soma de convolução, que a gente já deve ter feito isso anteriormente, mas o exercício pede especificamente para você utilizar a transformada Z. Então o exercício ele vai ter um sinal de entrada, na verdade x de n, e você vai ter aqui uma resposta ao impulso hk de n. Bom, aí depende de qual dos dois sistemas, para cá igual a 1 ou 2. A saída do sistema yk de n ela vai ser determinada aqui pela soma de convolução entre x de n para ambos as duas partes do exercício. Existe uma propriedade altamente importante na transformada Z, que ela diz que no domínio transformado, essa operação de convolução ela se torna uma operação muito mais simples de ser tratada. Ela passa a ser simplesmente uma multiplicação dos espectros do sinal de entrada e pela função de transferência do sistema hk de Z. Para resolver o exercício, então, o primeiro passo seria determinar a saída do sistema no domínio transformado. Para isso, a gente precisa da transformada do sinal de entrada e da função de transferência de cada um dos sistemas. Digamos que você não tenha uma tabela de transformada Z. Esse sinal aqui ele é um sinal bastante fácil de determinar a transformada Z. Basta lembrar da definição, que é um somatório de n igual a menos infinito até infinito, do sinal x de z, 0,9 elevado a n U de n multiplicado por z na menos n. A gente pode essencialmente separar isso aqui de n igual a menos infinito até menos 1 de 0,9 elevado a n U de n z na menos 1 e um outro pedaço que começa de n igual a 0 até infinito de 0,9 elevado a n U de n z na menos n. E lembrando da propriedade da função de grau unitário, U de n ele vai ser igual a zero. Então você teria aqui um gráfico de n, e você teria aqui o U de n
0, 1, 2, 3 e assim por diante. Menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Portanto, os termos desse somatório para todos esses valores de n menores do que zero, eles vão ser coisas multiplicadas pelo u de n, mais o u de n vai ser igual a zero. Então todos esses termos desse somatório para valores de n entre menos infinito até menos 1 vão ser todos iguais a zero. Portanto, esse primeiro pedaço aqui do somatório a gente pode ignorar, uma vez que você está somando somente termos cuja magnitude é igual a zero. Para valores de n entre 0 e infinito, o valor de u de n vai ser igual a 1, ou seja, ele não vai alterar essa multiplicação. E a gente pode escrever isso numa forma compacta. 0,9 vezes z na menos 1 elevado a n. Esse tipo de somatório de n igual a zero até infinito de alguma coisa elevado a n, ele aparece frequentemente aqui dentro do estudo de transformada z. E a gente tem uma maneira bastante simples de lidar com esse somatório. Inicialmente vamos considerar somatórios finitos, que são um pouco mais fáceis de tratar. Então, se a gente definir aqui uma constante Sn, que ela representa um somatório aqui de n igual a zero até n maiúsculo de um q elevado a n, que é basicamente o que a gente precisa definir aqui para transformar da z do sinal x de n. A princípio a gente não sabe exatamente qual que é o valor dessa soma, mas é fácil a gente determinar. Se você pegar e multiplicar isso aqui por q, você vai ter essencialmente aqui q, somatório de n igual a zero até n maiúsculo q elevado a n, o que resulta em um somatório n igual a zero até n maiúsculo q minúsculo elevado a n mais 1. Se a gente pegar o somatório de cima e subtrair dele o somatório de baixo, ou seja, Sn menos Q Sn, a gente pode abrir aqui os somatórios. O somatório de cima ele começa de n igual a 0, Q elevado a 0 vai me dar 1, mais Q, mais Q ao quadrado, mais Q ao cubo, Q à quarta, Q à quinta, etc. Até chegar aqui num termo Q elevado a n. E o que a gente está subtraindo dele é o somatório de baixo, ou seja, menos o somatório de baixo, que ele é Q elevado a n mais 1. A gente começa do n igual a 0, ou seja, Q elevado a 1, mais Q ao quadrado, mais Q ao cubo, mais Q na quarta, até chegar aqui no Q na n. E você vai ter ainda um Q elevado a n mais 1. Comparando o somatório aberto de cima com o somatório aberto de baixo, e notando que você está subtraindo um do outro, a gente pode cancelar os termos em comum que existem entre esses somatórios, ou seja, o Q ao quadrado, Q ao cubo, Q na quarta, até chegar aqui no Q na n. Ou seja, vão sobrar somente dois elementos
dentro desse somatório, ou dessa subtração desses dois somatórios. 1 mais Q elevado a N mais 1. Aqui nesse ponto a gente vai fazer uma restrição, mas depois a gente vê que não é difícil a gente tratar o caso dessa restrição. A gente vai assumir que é diferente de 1. Supondo que é diferente de 1, então Sn vezes 1 menos Q, que é essencialmente o que a gente está determinando aqui, é igual a 1 menos Q elevado a N mais 1. Ou seja, um somatório finito a gente tem que o resultado ele é uma razão de 1 menos Q elevado a N mais 1 dividido por 1 menos Q. Entretanto, para determinar aquela transformada Z, um somatório finito não basta, a gente precisa determinar a soma de um somatório que ele é infinito, que é essencialmente se a gente pegar o valor daquele N maiúsculo e fazer ele tender a infinito. Então ele vai ser aqui um limite, quando Nzão tende a infinito, de 1 menos Q elevado a N mais 1, dividido por 1 menos Q. Ou seja, você tem uma parcela aqui, 1 dividido por 1 menos Q, menos um limite quando N tende a infinito, de Q elevado a N mais 1, dividido por 1 menos Q. E aí, existem dois casos possíveis. Esse somatório ele vai ter um resultado distinto se o valor absoluto de Q for menor do que 1. Caso isso aconteça, o valor dessa potência aqui, que é elevado a N mais 1, para valores de Q cuja magnitude seja menor do que 1, se ela for negativa, você vai ter uma inversão de sinal a cada potência que você está adicionando. Mas o que se observa é que em magnitude, esse Q elevado a N mais 1 ele vai se tornar cada vez menor. Por exemplo, se para Q igual a meio, Q na 0 vai me dar 1, Q na 1 vai me dar meio, que é menor do que 1, Q na 2 vai me dar 1 quarto, que é menor do que 1 meio e menor do que 1. Bom, e assim por diante, até que você chega num valor tão pequeno que ele vai tender a 0. Quando isso acontece, o valor dessa soma infinita vai se tornar então somente 1 menos Q, uma vez que esse limite aqui ele vai tender a 0 desde que você tenha essa condição, o valor absoluto de Q menor do que 1. Se ao contrário, o valor absoluto de Q for maior do que 1, lembrando que para Q igual a 1 a gente está tirando fora aqui do estudo, o meu S infinito ele vai ser igual a 1 sobre 1 menos Q, menos o limite quando n tende a infinito de Q elevado a N mais 1 dividido por 1 menos Q. E quando o valor absoluto de Q ele é maior do que 1, vai acontecer o contrário do que a gente tinha no caso de cima. Quanto maior o valor da potência que você está aplicando a esse Q, maior vai ser o valor. Por exemplo, para Q igual a 2, cujo valor absoluto é maior do que 1, se você pegar para N maiúsculo igual a 0, você vai ter Q
elevado a n mais 1, portanto 2 na 1 você vai ter um valor 2. Quando você aumentar esse n para n igual a 1, você vai ter q elevado a n mais 1 vai me dar 4, e cada vez vão ser valores mais elevados quanto maior for o valor de n. Ou seja, em termos de magnitude, o valor desse somatório aqui vai me dar infinito. O que seria análogo ao que a gente já tinha estudado lá em transformada de Laplace, quando a transformada de Laplace ela diverge. Então essa é a condição que a gente não quer trabalhar. Portanto, para trabalhar com a transformada Z, a gente quer trabalhar aqui dentro dessa condição e evitar trabalhar nessa condição aqui de baixo. Bom, aplicando o que a gente determinou aqui, voltando ao caso concreto, que é a transformada Z de x de Z, x de n, aliás, e o x de Z ele vai dar 1 dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1, que é essencialmente o que a gente determinou aqui, sob essa condição de valor absoluto da razão da progressão geométrica, ou seja, 0,9 z na menos 1 for menor do que 1. Outra maneira de você escrever essa mesma condição é o valor absoluto de z maior do que 0,9. Se você pegar aqui o plano complexo, desenhar aqui a parte real de z e a parte imaginária de z. Normalmente, quando você estuda a transformada Z, você costuma ter aqui um círculo de raio unitário. E ele é bastante importante para a gente verificar a propriedade de estabilidade desse sistema aqui. A gente não colocou no exercício, mas está no material que foi passado. E aqui você vai ter um círculo de raio 0,9 menos 0,9, 0,9, menos 0,9. E a representação gráfica então desta região de convergência ela é tudo que tenha valor absoluto maior do que 0,9, ou seja, tudo que é externo a essa circunferência cujo raio é 0,9. Com isso a gente determina a transformada Z de x de Z. A segunda transformada que a gente precisa para determinar o sinal de saída seria a transformada do H1 de Z. E da mesma maneira que a gente fez para o sinal x de Z, isso aqui é um somatório de n igual a menos infinito até infinito de U de n z na menos n. Você poderia utilizar uma tabela de transformada para chegar a esse resultado, mas caso você não tivesse novamente essa tabela de transformada, a gente poderia novamente separar em dois somatórios. De U de n z na menos n, em que o primeiro somatório ele claramente vai ser igual a zero, uma vez que U de n é igual a zero para n menor do que zero. Portanto, H1 de Z
vai ser novamente aqui um somatório de n igual a 0 até infinito de z na menos n. Ou somatório de n igual a 0 até infinito de z na menos 1 elevado a n. Novamente, a gente vai utilizar o que a gente já tinha determinado aqui anteriormente nesse estudo aqui de somatórios. A gente quer trabalhar aqui dentro dessa região novamente. Portanto, o H1 de z que a gente quer trabalhar, ele é igual a 1 dividido por 1 menos z na menos 1. Z na menos 1 é a razão dessa progressão geométrica. E a gente quer que o valor absoluto de z na menos 1 seja menor do que 1, ou seja, o valor absoluto de z é maior do que 1. Da mesma maneira que a gente fez anteriormente, se a gente quiser representar graficamente essa região de convergência, a gente teria novamente ali a circunferência de raio unitário. E a minha região de convergência é tudo que é externo a essa circunferência, uma vez que a gente tem o valor absoluto de z maior do que 1. Determinado então a transformada z do sinal de entrada e a função de transferência do sistema, y1 de z vai ser igual a 1 sobre 1 menos 0,9 z na menos 1 multiplicado por 1 dividido por 1 menos z na menos 1. Região de convergência do H1 de z é valor absoluto de z maior do que 1. Região de convergência do x de z é valor absoluto de z maior do que 0,9. A princípio, a região de convergência do y1 de z também é valor absoluto de z maior do que 1, que contempla as regiões de convergência tanto do H1 de z quanto do x de z. Para realizar a transformada inversa, a gente utiliza, da mesma maneira que a gente fez na transformada de Laplace, o método da expansão em frações parciais. Então, existem dois polos aqui nesse sistema. Um está localizado em 0,9, o outro está localizado exatamente em 1. A gente tem duas transformadas inversas, então, que a gente está interessado. Uma vai ter um formato constante dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1. A outra vai ter um formato constante dividido por 1 menos z na menos 1. Para determinar a primeira constante, a gente pega o y1 de z, multiplica ele por 1 menos 0,9 z na menos 1 e avalia isso quando z for igual a 0,9. Ou seja, isso aqui vai me dar 1 dividido por 1 menos z na menos 1, quando z é igual a 0,9, que me dá 1 menos 0,9, 1 sobre 0,9, que vai me dar então 0,9 dividido por 1 menos, olha só, 0,9 menos 1, que vai me dar 9. 0,9 dividido por
menos 0,1 vai me dar menos 9. E o valor do b, a gente pega y1 de z, multiplica ele por 1 menos z na menos 1 e avalia tudo isso aqui quando z for igual a 1. Vai dar 1 dividido por menos 0,9 z na menos 1, quando z igual a 1, vai me dar 1 menos 0,9, que vai me dar 1 dividido por 0,1, que vai me dar 10 como valor da segunda constante. y1 de z, portanto, vai ser menos 9 dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1, mais 10 dividido por 1 menos z na menos 1. Bom, a gente conhece quem que é o sinal que produz essa transformada 1 dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1, que a gente determinou aqui quando a gente produziu o x de z. O sinal que produz essa transformada ele é 0,9 elevado a n u de n. E o segundo sinal ele tem uma transformada 1 dividido por 1 menos z na menos 1, que a gente também determinou aqui anteriormente. A gente sabe que o sinal que produz essa transformada 1 dividido por 1 menos z na menos 1, ele é u de n. Então o último passo agora é efetivamente fazer a transformada inversa, então a gente conclui que isso aqui é menos 9 vezes 0,9 elevado a n u de n mais 10 de n. A segunda parte do exercício ela pede para aplicar o mesmo sinal de entrada x de n igual a 0,9 elevado a n u de n a um sistema cuja resposta ao impulso é 0,9 elevado a n u de n. Então meu y2 de z vai ser o x de z, só tem um, né? H2 de z. X de z a gente já tinha determinado anteriormente, que é 1 menos 0,9 z na menos 1. E H2 de z também é 1 dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1. Ou seja, 1 dividido por menos 0,9 z na menos 1 ao quadrado, com região de convergência, valor absoluto de z maior do que 0,9. Então aqui dentro das propriedades da transformada z, pegando aqui da Wikipedia, você tem essa propriedade aqui, que ela diz que nx de n ele vai ter como transformada z menos z a derivada da transformada do x de z. Então eu vou copiar aqui n x de n tem uma transformada z que ela é menos z derivada x de z dz. E a gente vai utilizar essa propriedade para
determinar essa transformada inversa aqui. A partir da transformada z do x de z, então, e a gente determinou que ela é 1 sobre 1 menos 0,9 z na menos 1, ou a gente pode escrever isso como 1 menos 0,9 z na menos 1 na menos 1. Então a derivada dessa transformada vai ser dx de z dz, que vai me dar então menos 1 vezes a derivada, repete o que está entre parênteses, menos 0,9 z na menos 1, agora a menos 2, e multiplicada pela derivada do que está entre parênteses, ou seja, menos 0,9 vezes menos 1, z na menos 2. Ou seja, isso aqui vai ser menos 0,9 z na menos 2 dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1 ao quadrado. Bom, se a gente pegar e multiplicar isso aqui por menos z, derivada do x de z dz, fazendo o próximo slide. Menos z derivada do x de z sobre dz vai me dar 0,9 z na menos 1 vezes 1 dividido por 1 menos 0,9 z na menos 1 ao quadrado. Para a gente encaixar o que a gente queria, determinar a transformada inversa, que é o y2 de z, nesse formato, a gente precisaria dividir ele por 0,9 z na menos 1 multiplicado por menos z dx de z sobre dz. Ou seja, isso aqui dá 10 sobre 9 vezes z menos z dx de z sobre dz. Esse fator 10 sobre 9 ele é uma constante. Esse z multiplicando aqui, quando ele é um z na menos 1, multiplicando, isso equivale a um operador de atraso. Quando ele é z na mais 1, ele vai equivaler a um operador de adiantamento por uma amostra. Vou colocar aqui. Adiantamento por uma amostra. E o que está entre parênteses é algo que a transformada inversa ela é conhecida. Se você tiver uma tabela de transformadas z menor do que a minha, você poderia também ter pegado diretamente a transformada da tabela, não tem problema nenhum. Fazendo a transformada inversa, y2 de n
Se fosse só o que está entre parênteses, a transformada inversa seria n vezes 0,9 na n u de n. Mas a gente tem um fator multiplicante aqui 10 sobre 9 e a gente precisa adiantar por uma amostra. Então o que vai ter aqui é n mais 1, 0,9 elevado a n mais 1 u de n mais 1. Y 2 de n vai ser, bom, queria ter deixado aqui como 1 sobre 0,9. Tentando aqui simplificar um pouco aqui, n mais 1, 0,9 n mais 1 dividido por 0,9 vai me dar só 0,9 elevado a n o n mais 1. E no caso, a gente pode transformar aquele u de n mais 1 em u de n. Sabe por quê? Exatamente quando n for igual a menos 1, que seria o momento em que aquele u de n mais 1 passaria a ser igual a 1, ao mesmo tempo, essa expressão ela é igual a zero porque você tem esse multiplicador aqui por n mais 1, e quando n for igual a menos 1, essa expressão vai dar zero por causa daquele primeiro pedaço. N mais 1, 0,9 elevado a n u de n, que é a resposta que normalmente vocês encontram fazendo soma de convolução. Então, com isso a gente conclui a solução do exercício. Ele é uma operação que vocês vão encontrar frequentemente dentro do estudo de outras áreas, seja telecomunicações, seja controle. A determinação dessas somas de convolução. Se você tiver uma tabela e quiser pular a maior parte desses passos, esse processo se torna muito mais rápido do que realizar a convolução no domínio original. A gente fez isso passo a passo por motivos didáticos. E no último caso a gente viu um caso aqui em que a gente tem a resposta forçada do sistema, que ela é diferente do... não encaixa direitinho no sinal de entrada, que a gente já tinha visto anteriormente também no estudo de transformada de Laplace. Agora a gente viu a versão discreta desse comportamento. Eu espero que vocês tenham considerado o exercício interessante e até a próxima.